Bom dia, o nosso grupo vai apresentar sobre os acordos de sócios. Nós somos Gabriel, Diogo, Thalita, Mariana e Samir. Olá, bom dia. Eu me chamo Thalita Palma e eu irei apresentar sobre os conceitos fundamentais para a compreensão do tema acordo de sócios e a sua importância na distribuição de poder nas sociedades limitadas. O primeiro conceito fundamental é o conceito de sociedades. De acordo com o autor Fábio Belotti Gomes, sociedades são pessoas jurídicas de direito privado cujos integrantes contribuem com seus esforços produtivos para o desenvolvimento das atividades econômicas que constitui seu objeto social. O autor, ao falar de esforços produtivos, ele cita capital ou serviços, assim como o Código Civil também, que se refere a bens ou serviços. Mas é importante registrar que existem diversos tipos de sociedades. E quando falamos das sociedades limitadas, não se admite que o sócio, ao constituir sociedade, contribua com serviços, pois, como veremos mais à frente, o capital é a garantia do credor. Outro termo essencial para a compreensão do tema é o termo capital social, que é o patrimônio social da sociedade. Esse patrimônio ele é formado pela soma das contribuições individuais de todos os sócios e é indispensável para o início da sociedade. Porém, é importante mencionar que, embora ele seja indispensável, o legislador ele não fixa um valor mínimo para essa contribuição. Por fim, o último conceito fundamental é o conceito de cotas. O que são as cotas? Ao contribuir inicialmente para a formação da sociedade, os sócios adquirem parte do capital social. Essas partes denominamos de cotas. Essas cotas, elas conferem poderes de participação e elas são proporcionais ao investimento inicial. Após compreender conceitos essenciais para a interpretação do contrato social e do acordo de sócio, iremos falar desses instrumentos propriamente dito. O contrato social é um documento jurídico que define as relações entre os sócios de uma determinada sociedade. Para além da relação sócio-sócio, podemos dizer que o contrato social ele também pode versar sobre compromissos e direitos envolvendo sócio e sociedade. Uma observação importante a se fazer é que o contrato social ele pode ser dispensável em algumas sociedades, porém, na sociedade limitada, ele é indispensável, sendo de caráter público, necessitando de averbação na junta comercial, onde a sociedade vai na junta comercial do Estado, onde a sociedade vai funcionar. Com relação ao acordo de sócios, ele é um documento dispensável e seu caráter é privado. Então, feita uma conceituação sobre o que seria o acordo de sócio, a gente vai tentar agora fazer uma espécie de classificação, indicando quais são os tipos de acordos entre os sócios. Diante da contratualidade, a característica que é inerente às limitadas, a gente vai ter a possibilidade de firmar negócios jurídicos que vão ser entabulados em paralelo com o contrato social. São contratos que são acessórios ao contrato social e que vão observar para a sua formação as regras imperativas dispostas no artigo 104 do Código Civil. Os acordos de sócios que vão ser celebrados entre as partes que vão titularizar direito de sócios de uma limitada e que vão objetivar, disciplinar questões absortas ao contrato social, eles se classificam de acordo com seu objeto, com sua finalidade, com seu conteúdo e com seus efeitos. Estes acordos, diante da omissão legislativa do Código Civil, eles vão reclamar a aplicação da Lei 3.404 de 1976, especialmente a disciplina constante no artigo 118. A primeira espécie de acordo de sócio que a gente vai ter são os acordos de voto, que se classificam, na verdade é uma classificação que se relaciona com o conteúdo dos acordos de sócio, né? São aqueles acordos que vão possuir como objeto o direito de voto que vai ser exercido pelos sócios. Por meio desses acordos, eu vou ter essas partes contratantes se obrigando a vincularem previamente o seu voto num determinado sentido naquela avença, segundo um procedimento que vai ser descrito naquele pacto. Mas esse acordo ele não pode ter como objetivo eximir o sócio da responsabilidade do direito de voto. Na verdade, a gente vai ter uma pactuação no sentido de que os sócios eles vão acordar, eles vão disciplinar o exercício do direito de voto. Eu vou ter, por exemplo,
os sócios se obrigando a votar numa determinada orientação que vai ser previamente ajustada. Além dos acordos de sócios, a gente tem também outra espécie de acordo de sócio, que são os acordos de controle. Pelos acordos de controle, eles são, na verdade, contratos que vão ser celebrados entre os sócios e eles vão objetivar a organização do exercício do poder de controle dentro daquela limitada. Dentre as matérias que são passíveis de tratamento num acordo de comando, eu tenho, por exemplo, as regras para alteração do contrato social, o aumento do capital social da sociedade, a forma e a periodicidade da distribuição dos lucros e dos prejuízos. Eu posso ter uma disciplina acerca da admissão de novos sócios, mecanismos de resolução de disputas, delegação de poderes, reorganização societária. E esse acordo ele vai pressupor para a sua efetivação que eu tenho um ajuste do interesse de todas as partes que estão ali envolvidas, especialmente no que tange o aspecto estrutural e funcional da limitada, bem como a condução e a governança do processo empresarial. No âmbito do ajuste de comando ou do ajuste de controle, como também é chamado, é imprescindível que as partes, os sócios, eles definam claramente quais são os parâmetros da distribuição do poder, estabelecendo de forma inequívoca qual é a atribuição de responsabilidade, quais serão os mecanismos de tomada de decisão, exigindo-se para sua qualificação enquanto um acordo de controle, se a função do ajuste ela é uma função efetivamente de estruturação do poder controlador. Então, eu tenho que prever as matérias que alteram a estrutura do poder de controle, inserindo-se na esfera dos direitos da sociedade e da competência dos seus órgãos. Além do acordo de voto e do acordo de controle, eu tenho ainda uma terceira espécie dos acordos de sócio, que são chamados acordos de bloqueio ou acordos de compra e venda das cotas. Por meio desses acordos, eu vou ter avanças que vão objetivar e disciplinar os direitos relativos à alienação e à aquisição das cotas numa limitada. Ou seja, esses acordos de bloqueio eles vão objetivar a regulação da transferência, da venda, da aquisição ou da cessão das cotas a terceiros e aos sócios, estipulando, geralmente, o direito de preferência e o direito de primeira oferta na aquisição da cota do sócio retirante. O artigo 1057 do Código Civil ele vai estabelecer que, na hipótese de uma omissão contratual, o sócio ele vai poder ceder sua cota de forma total ou parcial, independentemente da anuência dos outros, a qualquer estranho que queira fazer aquela aquisição. Os acordos de bloqueio eles são firmados entre os sócios numa tentativa de suprir essa omissão no contrato social. Esses acordos de bloqueio, eles vão poder abranger as condições atinentes à transferência ou até mesmo à negociação das ações, objetivando mesmo a preservação da estrutura societária e o controle sobre o mercado interno dos valores da sociedade, assegurando uma espécie de estabilidade e inconformidade com o interesse daquela sociedade como um todo. Olá, me chamo Gabriel Marques e, dando continuidade à apresentação, abordarei a importância dos acordos de sócio na distribuição de poder em sociedade limitada, destacando 3 pontos centrais: a relação dos acordos com a autonomia dos sócios, o equilíbrio de poder entre majoritários e minoritários e a sua contribuição para a resolução de conflitos e a estabilidade societária. Acerca do primeiro ponto de análise, relativo à relação entre os acordos de sócio e a autonomia dos sócios, destaca-se que os acordos de sócios são instrumentos jurídicos que permitem maior autonomia e flexibilidade nas relações internas de sociedade, sendo uma poderosa ferramenta para reforçar a autonomia privada. Eles permitem que os sócios estabeleçam cláusulas específicas que refletem seus interesses e necessidades, oferecendo flexibilidade, pois podem ser ajustados de maneira mais simples do que o contrato social, adaptando-se à mudança no contexto empresarial e fortalecendo a coesão entre os sócios. A personalização dessas normas não apenas harmoniza interesses, mas também previne litígios futuros. Acerca do equilíbrio de poder entre sócios majoritários e minoritários, vale destacar que é corriqueiro em sociedades limitadas que os sócios majoritários tenham a maioria dos votos e, por vezes, um controle desproporcional sobre os rumos da empresa. Para mitigar esse desequilíbrio, os acordos de sócios podem prever cláusulas que protejam os interesses dos minoritários. Ademais, os acordos podem prever a distribuição de cargos na administração da sociedade, garantindo que os minoritários tenham representação no órgão gestor,
promovendo maior diálogo e transparência nas decisões. O terceiro ponto proposto de análise refere-se à resolução de conflitos e à preservação da estabilidade societária. É disso que conflitos são inevitáveis nas relações empresariais. Porém, os acordos de sócios podem minimizá-los ao oferecer soluções pré-estabelecidas para disputas. Um exemplo é a inclusão de cláusulas compromissórias que determinam que eventuais controvérsias sejam resolvidas por mediação ou arbitragem. Isso confere agilidade ao processo e preserva a confidencialidade das discussões, protegendo a reputação da empresa. Além disso, os acordos podem prever sanções para comportamentos prejudiciais à sociedade, como descumprimento de obrigações fiduciárias, incentivando os sócios a agir em conformidade com os interesses coletivos. Em momentos de transição, como a entrada de novos sócios ou substituição de gestores, regras claras nos acordos ajudam a evitar conflitos e garantem a continuidade harmoniosa das operações. Nesse particular, nota-se a importância dos acordos de sócios, visto que promovem autonomia, equilibram as relações de poder e oferecem uma base sólida para a resolução de conflitos. Assim, possibilitam transparência, segurança jurídica e alinhamento de expectativas. Eles não substituem o contrato social, mas o complementam, atuando como um alicerce para uma governança eficaz e duradoura. Bom, eu me chamo Diogo Ribeiro e, continuando a apresentação, eu vou falar sobre as limitações dos acordos de sócios. Primeiramente, por óbvio, há de ser falado da necessidade de conformidade com as leis. No presente caso, sendo o mais importante o artigo 118 da Lei das Sociedades Anônimas, mas também é importante destacar os artigos 997 a 1038 do Código Civil, que regulamentam os aspectos gerais da sociedade simples. Bom, falar da conformidade do acordo de sócios com a lei significa falar sobre os campos da validade, da licitude e da eficácia do acordo. Nesse ponto, a título exemplificativo, trouxemos a análise do autor Gladstone Mamed em seu livro Direito Societário, Sociedades Simples e Empresárias, a respeito do artigo 997, que diz em seu parágrafo único: é ineficaz em relação a terceiros qualquer pacto separado, contrário ou disposto no instrumento do contrato. Ao destacar esse artigo, o autor atenta para a limitação dos acordos de sócios do ponto de vista da eficácia. Isso porque é sabido que, para se firmar um acordo de sócios, não é necessária a totalidade da sociedade. E para ser eficaz para os demais sócios, deve-se respeitar o que está definido na lei e também o que está definido no contrato social. Inseridos na questão da conformidade com as leis estão as restrições quanto à ordem pública e quanto ao direito dos sócios. Os artigos anteriormente citados limitam o acordo de sócio a respeitar os direitos dos sócios previstos na lei e também o que foi acordado no contrato social. No entanto, para garantir a ordem pública e o respeito entre os sócios, se faz necessária também a observância dos artigos 113, 187 e 422 do Código Civil, que tratam sobre os princípios como o da probidade, o da boa-fé, e também sobre a invalidação e execução do negócio jurídico. Como forma de exemplificar essa questão do direito dos sócios, nós trouxemos o seguinte exemplo. Um acordo que prevê que os signatários se comprometam a sistematicamente aprovar as contas da administração, sendo que é dever do sócio examinar adequadamente as contas e poder se manifestar e discordar sobre elas. Ou seja, essa cláusula no acordo de sócios está diretamente violando um direito que o sócio teria. Uma das principais limitações dos acordos de sócios é que eles não precisam do registro público, ao contrário do que acontece com um contrato social, em que é necessário, o que garante a publicidade e protege terceiros nessa relação jurídica. A ausência do registro no acordo de sócios implica que terceiros possam alegar desconhecimento das cláusulas e o que acaba dificultando a sua aplicação e a sua eficácia. Isso ainda pode gerar conflitos jurídicos, especialmente se houver divergências entre o acordo e o contrato social, como vimos anteriormente. Inclusive, nesse ponto, o autor Gladstone Mamed afirma justamente que a eficácia do acordo de sócios perante os terceiros depende da sua publicidade. Uma das vantagens que o acordo de sócios tem é poder deixar algumas cláusulas num sigilo maior, né? Cláusulas que no contrato social seriam públicas.
No entanto, isso também pode ser algo que pode gerar conflito entre os sócios, né? Por isso, tem que ser feito essencialmente bem documentado e, claro, os aspectos cruciais, como os quórums, as regras de saída e compra de participações, para evitar futuros conflitos. A gente conclui, então, que os acordos de sócio eles vão desempenhar um papel fundamental na organização de uma limitada, constituindo mecanismos para a definição das relações entre os sócios e a distribuição daquele poder, né, que está concentrado dentro da sociedade. É um tema que revela a sua importância se a gente conseguir compreender que ele vai oferecer uma flexibilidade normativa, ele vai outorgar aos sócios a possibilidade deles personalizarem as regras de convivência, atendendo às suas necessidades, garantindo um convívio e tentando sempre proteger o interesse social. Os acordos, eles vão, na realidade, assim, operar como se eles fossem um suplemento ao contrato social. Então, eu vou ter a especificação de atribuições, direitos, deveres. Eu tenho diferentes modalidades, né? O acordo de voto, o acordo de bloqueio, o acordo de controle, que vão tentar evitar futuros conflitos, mas esses acordos eles precisam sempre respeitar os limites que são impostos pelo Código Civil e pela legislação extraordinária. Reiterando, a ausência do registro ela não vai acometer a validade desse acordo de sócio, mas ela vai acabar acarretando algumas dificuldades práticas, sobretudo em situações de sucessão, modificações contratuais ou até mesmo em processos litigiosos, devendo sempre os sócios zelar pela inclusão de cláusulas claras, objetivas, associada à previsão de mecanismos de resolução de disputas, como a mediação ou a arbitragem, para tentar garantir uma estabilidade àquelas relações societárias e também àquele acordo de voto, para que seja sempre reconhecido a sua validade, justamente porque ele consegue expressar a vontade que os sócios queriam consignar nele. Os acordos, embora eles representem ferramentas jurídicas robustas, né, para a regulamentação interna da limitada, eles vão demandar algumas especificações em relação à sua elaboração, à sua execução, para que eles sejam inteiramente eficazes e compatíveis com os princípios legais. A eficácia, como dito, precisa da clareza das cláusulas, da boa-fé, da transparência e da colaboração entre os sócios, que são requisitos essenciais para a estabilidade da sociedade. Os acordos que ferirem essas premissas, que sejam acordos obscuros, que tragam disposições contrárias ao interesse social, eles vão ser considerados acordos nulos de pleno direito.